Olá, criptomaníacos! Quando eu uso essa camiseta aqui, vocês já sabem que o vídeo vai ser pesado, eu tô puto, mas eu não tô puto porque eu errei previsão de preço do Bitcoin não, nem porque o Michael Saylor comprou meus Bitcoins, nada disso. E sim por causa dessa desgraça que está escrita aqui na minha camisa e que eu não posso falar para não ter problema aqui no vídeo. A economia americana está melhorando, né? E é por isso também que o Bitcoin deu uma recuada. Mas aqui no Brasil, a gente vem fazendo justamente o contrário, o oposto do que vem levando a economia dos Estados Unidos e a vida dos americanos a ter uma melhora nesse curto prazo. Então, será que isso tem alguma lógica? Apesar de poder ajudar o Bitcoin a valorizar, será que faz sentido o que está acontecendo economicamente aqui no Brasil? A gente vai falar sobre tudo isso e também sobre o preço do Bitcoin logo após a vinheta. Para não me deixar mais puto do que eu já tô, por favor, deixa o like nesse vídeo e também se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Vamos lá. Os seres humanos são movidos por incentivos. É isso que o Bitcoin nos ensina. O Bitcoin tem uma rede de mineradores. E esses mineradores não são homens santos, e por isso que a rede funciona, e por isso que eles não roubam a rede do Bitcoin, como acontece em outros mercados. Não! Acontece que a rede do Bitcoin, a blockchain, ela possui incentivos corretos. Caso um minerador tente tirar vantagem, tente roubar dentro desse sistema, ele é penalizado. Então ele não faz isso. Ele age conforme os incentivos. Os incentivos da rede do Bitcoin, por serem incentivos corretos, fazem com que toda a rede atue de forma correta. Os mineradores não são diferentes de outras pessoas da sociedade. Lá funciona porque os incentivos são corretos, enquanto que, por exemplo, no governo, não é assim. É o contrário. Os incentivos do Estado são negativos, ou seja, quanto pior você agir, melhor você vai ser recompensado. Então está muito evidente o porquê que as coisas funcionam no Bitcoin, uma rede que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, há mais de 10 anos, sem dar um problema, enquanto que no governo dá problema todo dia. É tudo questão de incentivo. Falando em incentivo, vou trazer umas notícias aqui para mostrar para vocês como funciona o incentivo estatal, que acaba alterando toda a economia do nosso país e de outros países também. Então vou pegar aqui como exemplo o Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, então vou usar como exemplo aqui. Lá no começo da pandemia, o que aconteceu? O governo do Rio entregava o segundo hospital de campanha. Isso aconteceu aqui em 9 de maio. Olha que legal. O governo criando vagas para as pessoas que estão doentes, né? Você fala, pô, super legal. Notem a data que eu coloquei aqui, ó, publicado em 9 de maio de 2020. Logo na sequência, 17 de julho de 2020, ou seja, 2 meses depois daquela notícia, governo fecha os 2 hospitais de campanha do Rio de Janeiro. Ué, por quê? Qual é o sentido disso? Por que alguém gasta milhões na construção de hospitais e 2 meses depois fecha esses hospitais? Qual é o incentivo para que isso aconteça? Bom, o incentivo aqui é o seguinte, esse dinheiro aqui não é dessa pessoa que tomou essa decisão, esse dinheiro é seu, você pagou pela construção desses hospitais. E lembrem, por que isso saiu tão rápido? Porque, como estávamos em lockdown, não precisávamos de licitação. O político podia fazer qualquer obra faraônica de milhões de reais sem licitação. Isso incentiva ele a desviar dinheiro. Fica mais fácil você roubar quando não tem licitação, quando não tem um processo burocrático, ou seja, o cara faz o que quiser porque é emergência. Tá bom, Guilherme, mas mesmo com esse incentivo perverso, essa roubalheira, por que ele não manteve o hospital aberto para ajudar as pessoas, já que estamos numa terrível pandemia, que a gente precisa de vaga nos hospitais e não tem vaga nos hospitais? Também
é a mesma coisa, incentivos perversos. Aquele estado que está com vaga sobrando nos hospitais não recebe verba do governo federal, não recebe bufunfa aqui, que parte dessa bufunfa vai para o bolso do político. Então qual é o incentivo para o político? Fechar vagas, reduzir vagas em UTI, fechar hospitais de campanha que foram abertos. Então quanto menos vagas tivermos, mais dinheiro entra para o parasita. Esse é o incentivo estatal. Seja pior e você ganha mais. É o oposto do que acontece no Bitcoin. Então não me surpreende que esse tipo de coisa aconteça. Ou seja, fecharem vagas para gerar um pânico. E aí muita gente aí do outro lado da tela está falando o seguinte: precisamos voltar para o lockdown, porque não tem vagas em hospitais. Cara, olha o que você está fazendo. Você está dando um incentivo que o político quer. Ele quer justamente que você apoie esse tipo de medida, porque aí basta para ele reduzir o número de vagas, que continua tudo fechado e ele continua recebendo dinheiro de governo federal, continua podendo fazer obras sem licitação e desviando muito dinheiro para o bolso dele e ainda pode aumentar impostos com motivo de combate à pandemia. É tudo o que eles querem. Vocês estão dando o incentivo que esses caras querem. Quanto mais você defender lockdown, mais você vai prolongar a crise, mais você vai prolongar esse pesadelo que a gente está passando. E agora que eu vivo no sul do Brasil, eu estou ainda mais revoltado. Olha a notícia que sai. Governo do Rio Grande do Sul confirma bandeira preta até o dia 21 e proíbe venda de produtos não essenciais em supermercados. Vocês lembram que começou com serviços não essenciais. Todos os serviços não essenciais eram fechados. Agora eles já passaram para produtos não essenciais. O que diabos é um produto não essencial? É que eu achei que produtos essenciais fossem definidos pelo mercado. Ou seja, aqueles produtos que são consumidos, são comprados pelos indivíduos, são essenciais. Os indivíduos consideram esse produto essencial. Mas eu estava enganado. Quem define se algo é essencial ou não é o senhor Eduardo Leite. É ele, um Deus poderoso, centralizado. Olha a centralização de novo, gente. Ele define o que é ou não essencial na economia. Não é o mercado, tá, gente? Não é o mercado, é ele. Se ele definir também que o Bitcoin vale R$5.000, o Bitcoin tem que valer R$5.000. Afinal, é ele quem define o que é ou não essencial na economia. E eu vou dar exemplos aqui de produtos não essenciais, tá? Temos fotos disso. Tá aqui, ó, o mercado e tá tudo fechado com essas fitas aqui e temos um cartaz. Senhores clientes, conforme decreto municipal, é vedado, proibida a venda de produtos não essenciais. Atrás dessas faixas nós temos o quê? Copos. Copo não é essencial. Você pode tomar a sua bebida direto da torneira. Você bota a boca aqui, toma. Para que você precisa de um copo, correto? Frigideira não é essencial. Você pode pegar a carne e comer direto, sem frigideira. Mesma coisa que churrasco. Churrasco é essencial? Claro que não. Você pode fazer tua carne de outra forma. Tu não precisa de churrasqueira, nada disso, pote de plástico, nada disso é essencial. Então, proíba a venda desses produtos, porque a centralização de poder na mão do senhor Eduardo Leite é muito mais importante do que a economia. Ele sabe melhor do que você mesmo o que é essencial para a sua vida. Imagine a pessoa que vive de produzir copos, por exemplo. Será que a venda de copos não é essencial para essa família? Será que esse cara não vai passar fome, não vai passar necessidade, porque agora ninguém pode consumir o produto dele? Claro que não. Copo não é essencial. E para fechar esse assunto, uma última reflexão. Vocês já viram alguma empresa reclamar de aumento de clientes? Claro que não. Mas por que isso acontece, por exemplo, na área de saúde? Pô, os hospitais não querem mais pacientes. Não queremos clientes. Clientes não. Fiquem trancados em casa porque a gente não quer mais dinheiro. Não queremos clientes. Vocês veem isso também, por exemplo, na área de energia elétrica. Nossa, estamos tendo desabastecimento na hidroelétrica, então você não pode consumir luz. Por favor, não gaste dinheiro com a gente. Não consuma luz. E também vê isso na área de segurança. Caramba, muita violência. Então, por favor, não saia de casa. Toque de recolher, fique trancado em casa. Isso faz algum sentido lógico? Empresas desprezando clientes? Não faz sentido. E por que acontece? Porque esses setores ou são monopólios do Estado ou são extremamente
extremamente regulados pelo Estado. Regulamentação pesada na área de saúde, na área de segurança, na área de energia dentro de um país. E aí, óbvio, não tem concorrência, não tem como surgir o quê? Serviços concorrentes oferecendo vagas. Então, você está limitado ao número de vagas que o Estado disponibiliza. E como ele não consegue, como ele não é eficiente em disponibilizar mais vagas, o que o Estado faz? Proíbe você de consumir um serviço. Imagine se isso acontecesse em qualquer outra área. Você quer comprar um celular? Não compre um celular. Por quê? Porque não temos mais celular para vender. Então, você está proibido de comprar celular. Ou você quer assinar uma TV a cabo? Não temos mais assinatura. Você está proibido de assistir TV até que os níveis se normalizem. A solução para o problema de saúde, hospitais lotados, por exemplo, não é proibir pessoas de viverem ou proibir pessoas de terem risco na vida delas. A solução para o problema de saúde é permitir que exista concorrência. Tira a desgraça da regulamentação do Estado. Permita que empresas trabalhem na área de saúde como elas quiserem, com as regras que elas quiserem. E você, consumidor, consome se quiser. Assim você vai ter uma disponibilidade imensa de vagas dentro de hospitais, porque isso é lucrativo para dentro de um hospital. O hospital hoje não pode trabalhar da forma que ele quer, não pode cobrar o preço que ele quer. O plano de saúde é limitado, só tem uma faixa de atualização de preço, tem que cobrar o mesmo preço para todo mundo, e é por isso que não vai ter vaga, é por isso que vai faltar, porque existe regulamentação ou monopólio estatal. Mesma coisa para energia elétrica. A solução para o desabastecimento de hidroelétricas não é proibir você de tomar banho às 8 da noite. Claro que não é isso. A solução é tirar o monopólio do Estado. Permita que outras empresas possam investir no setor, possam entrar e te oferecer esse serviço. Aí vai ter muita oferta de energia. Mesma coisa com relação à segurança. A solução para a segurança não é toque de recolher, é permitir que as pessoas possam ter acesso a armas e também a contratação de serviços de segurança particular e não estatais, não polícia militar, qualquer serviço de segurança, com drone, vem o dronezinho, estamos em 2021, vem o drone com a metralhadora se precisar e faz a segurança da tua rua, tá? Tem a Apple da segurança. Essa é a solução. Enquanto as pessoas estão aí pedindo o quê? Mais Estado. Lockdown para quê? Para proteger a desgraça do político, porque senão fica evidente que o serviço estatal não funciona. Então, na hora que você pede lockdown, você não está protegendo vidas, você está protegendo político, está protegendo Estado. Pare com isso enquanto é tempo. Mas por que eu estou tão revoltado e falando sobre isso aqui? Porque sai essa notícia aqui e as pessoas não conseguem usar a lógica para associar os motivos. Então tá aqui, isto é dinheiro. Emprego melhora nos Estados Unidos com reabertura das atividades. Então a qualidade de vida das pessoas está melhorando. Elas estão voltando a ter emprego, a trabalhar. E a economia está melhorando justamente pela reabertura das atividades. Tá? Os Estados Unidos não é diferente do Brasil, não tem nada disso. Na verdade, o Brasil é um dos países que mais está vacinando ao redor do mundo, mas lá eles abriram e a gente está tendo uma melhora da economia. Enquanto no Brasil está fazendo o quê? Retorno do lockdown. E qual que é a diferença dos Estados Unidos para o Brasil? É que lá acabou de ter mudança de governo, conseguiram mudar o governo, que era a grande intenção. No Brasil, ainda não aconteceu. Ainda vai demorar cerca de 2 anos para ter uma nova eleição, então precisa continuar ruim. A economia precisa continuar sofrendo. Essa é a grande intenção política por trás de tudo isso. É isso que explica por que lá eles estão falando emprego melhora nos Estados Unidos, né? Fazendo uma matéria positiva sobre os Estados Unidos, mas aqui no Brasil defendem justamente o contrário. Se você pegar aqui a Isto é Dinheiro ou pegar qualquer outra mídia, eles falam o contrário para o Brasil. Não, precisamos ficar fechados. Então por que na matéria dos Estados Unidos, o bom aqui é a reabertura das atividades? Mas, enfim, qual foi a consequência, uma das consequências dessa reabertura das atividades nos Estados Unidos? Bom, eu errei com relação ao gráfico do dólar. Vocês lembram no vídeo anterior que eu falei para vocês o seguinte, a minha expectativa seria que o dólar começasse a recuar a partir daqui, né? Então ele tinha encontrado um topo, depois aqui no dia do vídeo ele estava um pouco mais baixo, um topo um pouco mais baixo, e eu falei, ele vai buscar provavelmente essa linha branca, esse suporte aqui embaixo nos 89. Me enganei, saíram notícias favoráveis à economia dos Estados Unidos e com isso o dólar se valorizou desde então, rompendo inclusive aqui no 91. E se o dólar ganha valor, valoriza, qual é a tendência para o Bitcoin?
é cair. Então, no vídeo anterior, eu falei para vocês o seguinte, o Bitcoin estava aqui, ó, acima dos 50 mil dólares, correto? Tinha rompido esse suporte dos 50 mil dólares, e eu falei o seguinte, bom, para mim a tendência agora é o Bitcoin voltar a subir, o dólar cair e o Bitcoin subir. Como o dólar começou a valorizar, o Bitcoin teve um recuo a partir de então, chegou a cair abaixo daquela faixa dos 47, 48 mil dólares, que eu falei para vocês que é o grande suporte ali institucional, né? Onde as empresas fazem compra. Mas eu não errei por completo, porque quem acompanhou o outro vídeo, eu mostrei esse gráfico de 4 horas e falei o seguinte, é importante a gente fechar o dia acima dos 50.687, que é esse 50% que vocês estão vendo aqui na Fibonacci. E não fechou acima de 50.687. Como vocês estão vendo aqui, depois que o Bitcoin pegou no suporte dos 61,8%, que era os 52.500, né? Eu falei para vocês, é importante romper os 52.500. Não rompeu. Ele realmente serviu de resistência, o preço recuou até os 50%, né? Até os 50.687, mas rompeu e veio encontrar suporte mais ou menos aqui no 38,2 da Fibonacci, lá nos 48 mil e alguma coisa, tá? Voltando para o gráfico diário, vocês vão perceber o seguinte, esse era o dia que eu tinha falado, que tinha que fechar acima dos 50.687, e como vocês estão vendo lá em cima, fechou em 50.379, ou seja, não fechou acima do que eu falei que precisava fechar para a gente continuar alta. Mas eu considero um erro assim mesmo da minha parte, porque eu dei a entender de que o rompimento dos 50 mil já seria suficiente para uma alta. Não foi, a gente não conseguiu fazer essa alta. Foi um falso rompimento aqui e desceu. Então eu vou até atualizar essa linha de cima, que é a resistência, para 50.687, que é o ponto ideal, como a gente viu no gráfico de 4 horas. Tá? Então agora a gente precisa levantar isso aqui até este ponto, mais ou menos, né? Não está exatamente aqui, mas só para mostrar para vocês que é a resistência ideal desse canal que está formado aqui. E agora o preço do Bitcoin continua preso dentro dessas paralelas, né? Que vão lá dos 50.687 até aqui embaixo nos 45 mil, tá? Então não mudou absolutamente nada. Continuamos lateralizando dentro do canal. Já temos mais de 7 dias nesse processo de lateralização e a tendência agora é o Bitcoin precisar romper por cima ou por baixo. Uma coisa interessante para você ficar esperto é que a linha de tendência marcada na cor amarela, note que vem desde o final do ano passado até agora, ela está posicionada acima dos 45 mil dólares, né? Acima do canal aqui. Então ela está nesse momento nos 46 mil dólares. O rompimento da linha de tendência já é algo negativo, tá? Mas eu não vou fazer nenhum movimento com relação à venda de Bitcoin enquanto não romper esse canal dos 45 mil aqui embaixo. O meu suporte no momento é os 45 mil dólares e lá em cima, para mim, a resistência está nos 50.687 dólares, como eu falei para vocês. Agora, o que evitou uma queda ainda mais forte com relação ao preço do Bitcoin foi o nosso ídolo, Michael Saylor. Ele salvou a minha análise, né? Porque realmente eu poderia ter falado, o Bitcoin vai subir e ter desabado lá para os 40 mil dólares. Mas o Michael Saylor não permitiu, o nosso super-herói apareceu novamente comprando aqui mais 10 milhões para a empresa dele, que é a MicroStrategy. Então, a cada queda, como eu falei para vocês, sempre que o Bitcoin entra na faixa dos 48 mil dólares, o que acontece? Michael Saylor surge e compra Bitcoin. Faz uma compra gigante, mais uma agora. Ele comprou 205 Bitcoins a uma média de preço de 48.888 dólares, comprovando o que eu falei para vocês no vídeo anterior. Sempre que entra na faixa dos 48 mil dólares, empresas compram Bitcoin. Isso é muito interessante, é muito legal para a gente ver esse tipo de coisa, porque reforça a importância do Bitcoin. Não são sardinhas comprando, são grandes investidores, grandes empresas botando dinheiro na faixa dos 48 mil dólares. E nesse momento, por sinal, o Bitcoin está em 48.300 dólares, então justamente nessa faixa que eu falei, né, o preço costuma ficar preso aí, poucas vezes ele afunda abaixo dos 48 mil dólares, acontece, mas como eu falei, estamos dentro de uma faixa dos 45 aos 50 mil e pouco, então não me preocupa no momento. Mas existe algo que sim me preocuparia. O que é? O que deixaria a Criptomaníacos, o Guilherme, preocupado com relação ao preço do Bitcoin? Vamos entrar agora num gráfico histórico para eu mostrar isso para vocês. Então tá aqui o gráfico histórico do Bitcoin desde o início, desde 2011 para cá.
tá? E o que esse gráfico tem de interessante? Notem as marcações, os retângulos que eu botei aqui no gráfico. Eles marcam todos os ciclos de alta, todos os processos de bull run, ciclos de alta do Bitcoin na história. E o que eles têm em comum? Bom, notem uma linha branca aqui no gráfico. O que é essa linha branca? É o EMA 21 no gráfico semanal. Eu estou aqui no gráfico semanal, tá? Então, cada barrinha aqui, cada vela representa o período de uma semana. Em todos esses retângulos, em todos esses ciclos de alta, vocês percebem que o preço do Bitcoin nunca vai para baixo do EMA 21 no gráfico semanal. Nunca, tá? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 períodos de ciclos de alta do Bitcoin. Em nenhum deles você vê o preço do Bitcoin vindo para baixo do EMA 21 no gráfico semanal. Então não é algo que aconteceu 1, 2, 3 vezes. Não, aconteceu 5 vezes, todas as vezes. Todos os ciclos de alta, mesma coisa. O preço do Bitcoin sobe, mas ele retorna para a média. Ele retorna para o EMA 21, ou seja, média móvel exponencial das últimas 21 semanas. E tudo que sobe demais tem que retornar para a média. É uma coisa normal. Por exemplo, vamos falar de futebol. Se o seu time ganha 4 em sequência, 5 em sequência, e teu time não é o melhor time do campeonato, você sabe que em algum momento isso vai voltar. O teu time vai acabar perdendo alguns jogos e vai voltar ali para dentro de um desempenho médio, um desempenho padrão para aquele time que você torce. Mesma coisa com relação a ativos como o Bitcoin. Ele pode se afastar do EMA 21 no semanal durante uma alta? Pode, mas a tendência é que ele retorne para essa média. Então vamos pegar aqui um a um para a gente analisar, né? Desde o primeiro ciclo de alta aqui. O que vocês percebem aqui em 2011 ainda, né? O Bitcoin iniciou o seu ciclo de alta nesse momento aqui, ele afasta da linha branca, afasta da média móvel, mas retorna para ela aqui e depois volta a subir. Notem que depois que termina o ciclo de alta, a gente entra num bear market, ou seja, num mercado negativo, e aí sim a tendência é o preço desabar para baixo do EMA 21. Mas não estamos falando de ciclo de baixa, estamos falando nesse vídeo e nesse momento do Bitcoin sobre ciclos de alta. Então só esse período aqui nos interessa. Vamos passar agora para o próximo período, que é esse aqui. Estamos falando agora daquele período de 2012 a 2013. O ciclo de alta se inicia aqui. Notem, sobe o preço, se afasta da linha branca, mas retorna para a linha branca. Se afasta da linha branca, retorna para a linha branca e depois dispara. Então a linha branca é a média para a qual o preço retorna. É o suporte ao longo de ciclos de alta. Mais para frente aqui, ainda em 2013, agora no final de 2013, o ciclo de alta se inicia aqui, preço se afasta, retorna para a linha branca e depois dispara. Mesmo processo. Vamos para frente agora. Estamos aqui aonde? Agora estamos naquela alta de 2017, tá? Que foi iniciada antes, né? Foi iniciada lá no final de 2015. Então, tá aqui o ciclo de alta de 2017. Notem, o preço se afasta, retorna para a linha branca. Se afasta, retorna para a linha branca. Se afasta, retorna para a linha branca. Se afasta, retorna. Se afasta, retorna. E assim por diante. Então, ela sempre serviu como último suporte. Ou seja, o preço encosta na linha branca. Encosta no EMA 21 do gráfico semanal. Mas não rompe para baixo, tá? Sempre fecha a semana acima dessa linha branca. E agora, por fim, estamos nesse novo ciclo de alta. E o que a gente está vendo aqui no gráfico do Bitcoin? Mesma coisa, olha lá, o início da alta aconteceu lá em abril de 2020, como a gente sabe, o preço disparou, mas voltou para a linha branca e agora está disparando novamente. Retornar para a média é algo normal, algo esperado, como eu falei. Só que a linha branca, nesse momento, ela está posicionada nos $32 mil, muito distante dos 48. Mesmo se o preço sair dos 48 e desabar para os 32, não é preocupante, porque está dentro do padrão histórico do Bitcoin nos ciclos de alta. Durante o ciclo de alta, é esperado que o preço retorne para a linha branca. O que preocuparia o Guilherme aqui? Romper essa linha branca, fechar alguma semana abaixo dos $32 mil desse momento. Essa linha branca está subindo, tá, pessoal? Mas nesse momento está nos 32. Se o Bitcoin em algum momento romper para baixo, aí sim é preocupante e pode inverter, pode ser uma caracterização de inversão de ciclo, do ciclo de alta para um ciclo de baixa. Estamos muito distantes disso acontecer e é por isso que eu não estou preocupado.
Bom, eu ia falar sobre a Ethereum nesse vídeo também, mas está muito longo o vídeo, então vamos deixar isso para o vídeo seguinte, tá? Desculpem aí o desabafo, tô puto porque tô trancado em casa, não posso sair, não posso comprar cerveja, que não é essencial, não posso comprar itens de churrasco, não posso comprar desodorante, não posso comprar copo, nada disso é essencial. Como vocês sabem, o Eduardo Leite sabe o que é essencial na minha vida. Não defendam mafiosos, por mais bonito que seja o discurso. Como eu falei, tudo é baseado em incentivos. Se você der um incentivo errado para o cara, pode ter certeza que ele vai fazer isso. Então, precisa de menos vagas em hospitais? Eles vão conseguir isso para você. Não incentive esse tipo de atitude. Incentive a liberdade individual. As pessoas são livres dentro daquilo que pertence a elas, incluindo o próprio corpo. Enfim, por hoje é isso. Quem quiser mais serviços de análise gráfica e também de criptomoedas, vocês encontram onde? Na criptomaniacos.io, que é o nosso site que está aqui também na descrição. Por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.